Você é só trader ou você também trabalha? Nossa família e amigos acreditam que é um hobby e que tudo não passa de um jogo com game over. Eles não entendem que o nosso risco não tem a ver com apostas e muito menos com a sorte. Ele faz parte do nosso sucesso. Enquanto eles falam, nós agimos, nos adaptamos e executamos o planejado. Acompanhamos mudanças políticas e econômicas de todo o mundo. Milhões de reais passam por nossas mãos todos os dias. Nós negociamos o futuro das principais empresas, moedas e commodities. E convivemos muito bem com esta realidade. Nós somos o motor propulsor da economia. Eles não entendem que passamos horas desenvolvendo nossa capacidade técnica e emocional pela nossa liberdade. Acreditamos na preparação e adaptação, onde os profissionais são honrados e recompensados. Evoluímos a cada mudança, aceitamos cada novo desafio, buscamos o melhor resultado sem perder a cabeça e nem ceder à ganância. Sabemos que isso não é para todo mundo. Se você não está disposto a arriscar, esteja disposto a se conformar com uma vida comum. Eles não entendem que ser trader é uma profissão. Nós vivemos de mercado. Não precisamos de horário e nem lugar certo para fazer o que fazemos. Nós somos o que você quer ser. Nós somos traders. Boa tarde, pessoal! Olá! Sejam todos bem-vindos! Vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Como é que tá meu áudio? Boa tarde, amantes da velocidade. Você gosta de Fórmula 1? Tudo bem? Como é que vocês foram? Como é que passaram a sexta-feira? Sejam bem-vindos para mais uma live, né? Hoje, boa tarde, Street Fish, boa tarde. Vamos dar o like, vamos compartilhar. Vou dar um tempinho para as pessoas entrarem aqui na nossa live. Hoje, pessoal, vai ser uma live diferente. Vai ser um momento terapia, viu? Vai ser aqui um momento em que eu quero conversar com vocês, vou abrir mais espaço para vocês poderem conversar. Eu gosto desse bate-papo, sabe? Eu acho que além de trazer conteúdo, né, é muito válido também, né? Eu sempre digo aqui para vocês, a psicologia ela é muito valiosa quando a gente está disposto assim a realmente e verdadeiramente mudar, a pensar de uma forma diferente, né? Eu falo que é sair da caixinha e começar a enxergar o mundo de outras formas, né? Ressignificar pensamentos, o quanto que isso é importante, né? Então, exatamente, a gente cresce juntos, né, Leone? Oi, meu querido, que bom você aqui. Então, eu digo que é muito importante também esses bate-papos, né? Eu acho que além de conteúdo, essa vivência que nós temos no mercado, né, no mercado financeiro, ela já é muito valiosa, ela já traz bastante bagagem para a gente poder vir aqui e bater um papo, e tirar dúvidas e conversar. Então hoje vai ser mesmo um momento terapia com vocês. Eu quero poder tirar dúvidas, conversar, falar sobre as dificuldades e não só sobre as dificuldades, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco desse olhar mais positivo, né? Um olhar mais para um lado bom da coisa e não ficar só focado no que tá ruim, porque também quando a gente foca só no que tá ruim, a gente fica muito frustrado, a gente começa a carregar muitas emoções ruins, né? Que eu venho falando aqui com vocês sobre as emoções. Então, eu quero esse encontro para vocês. Então, hoje, não vamos precisar de papel e caneta, diferente dos outros dias que, né, eu sempre, a não ser que você queira também, né, anotar algum insight aí, alguma percepção que você teve do nosso bate-papo, porque eu acho que vai ser bem legal.
Óbvio que eu não vou ficar, né, sem trazer nada. Eu tive 2 atendimentos essa semana que me puxaram assim para uma reflexão que eu falei, eu preciso trazer essa reflexão para o pessoal lá na live. Então, claro que além de ouvir vocês, eu também vou trazer aqui 2 estudos de casos, né, 2 situações que eu vivenciei essa semana no consultório, que eu acho que vale a pena a gente poder falar um pouquinho, né, sobre essas 2 questões, assim, e dar uma aprofundadinha também. Então, vamos lá. Boa tarde, Benedito, Elias, seja bem-vindo, querido. Adriana, linda, do Telegram, esforçada, querida, seja bem-vinda. Já falei aqui, ó, o Leone, Karina Souza, Marcelo, né? O Marcelo do Street Fish. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Matheus. Boa tarde. Momento terapia é bom para esse mês de abril. A gente que o diga, né? Nós traders que o diga o quanto foi um mês puxado, né? O mês de abril foi um mês puxado. Então, final de mês, vamos aproveitar aqui para conversar também um pouquinho sobre, né, o day trade. Oi, Anne, linda, querida, obrigada você por estar sempre aqui, viu? Vamos lá. Então, pessoal, enquanto, né, o pessoal vai chegando e vai entrando, peço sempre para que vocês deem o like, compartilhem, né? Durante todos esses os nossos encontros eu venho seguindo uma linha de raciocínio, né? De uma live complementando a outra, vários assuntos, inclusive quem ainda não assistiu todos os meus vídeos, né? Eu já falei um pouquinho sobre autodisciplina, já falei definição de metas, já falei de regulação emocional, parte de dias de fúria, potencializar boas emoções, medo de perder, a ansiedade, né? E se você, inclusive, ainda não assistiu nenhuma dessas lives, vai lá, é só entrar aqui no canal do Dalton, procurar lá por Psicologia do Trading, vocês vão achar todos esses conteúdos, 1 hora de live com bastante conteúdo, que é bem legal e ajuda muito, né? A intenção mesmo é que eu consiga trazer para vocês a importância da psicologia no nosso sucesso no mercado financeiro, porque não tem como, nós somos no mercado quem nós somos na vida, né? Então, não tem como a gente separar isso. Então, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se cuida, né? Cuida da nossa saúde mental, mais sucesso e mais chances de ter uma boa assertividade no mercado a gente vai ter, tá? Para quem não me conhece, eu sou Marília Lima, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e sou trader, né? Eu opero no mercado financeiro já há 3 anos, né? E eu consigo sentir na pele do que todos vocês sentem. Para quem, inclusive, não me conhece e quer conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, é só ir aqui no meu Instagram, né? Aqui abaixo do meu nome, e seguir lá nas redes sociais também, porque eu sempre posto bastante conteúdo legal. Vamos lá, pessoal? Então, assim, hoje o nosso bate-papo, né? Aproveitar aqui. Oi, Fred. Boa tarde a todos. Boa tarde. Primeira vez acompanhando a sua live. Seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste. Como eu falei aqui mais em cima, né? Que hoje o nosso bate-papo vai ser um momento terapia. Então, já digam aqui para mim também nos comentários quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram esse mês de abril no mercado, no day trade. Vamos lá. Eu quero que vocês comentem aqui comigo. O nosso bate-papo hoje, assim, eu vou falar um pouco da minha percepção, do que eu venho percebendo do day trade, né? Eu, especificamente, eu opero mini índice. E o que eu venho sentindo ultimamente em relação ao mercado? Aí, gente, bate-papo, tá? E aqui é a Marília Trader, né? Eu venho sentindo o mercado ele extremamente volátil. Eu não sei se vocês estão sentindo isso, né? Eu acho que o mercado ele deu uma mudada. E o mercado ele muda muito, né? A gente sabe que o mercado ele é cíclico. Ele vai seguindo alguns ciclos.
depois ele volta, né, a se comportar de uma maneira que ele se comportava antes. Exato, ó, o Oscar falando, falta de tendência. E quando dá tendência, não sei se você já percebeu, Oscar, ele só vai, né? Ele não tá dando tempo da gente poder ir junto com ele, né? Quando ele pega para ir, ele só vai. Quem foi, quem não foi, comeu bola, né? Eu falo que é comer bola. Então, a Anne aqui falando, né? Ó, o mercado tá ficando errático, eu também tô achando, né? O mercado ele é cíclico. Oi, Sidney, seja bem-vindo, meu querido. Achei que você não viria. Então, assim, a minha percepção de mercado desse mês foi realmente um mercado bem mais truncado, bem mais difícil, com os stops mais caros, né? Eu trabalho com stops técnicos, então no momento em que a gente posiciona o stop, a gente precisou assumir riscos maiores para uma operação que às vezes não estava dando um risco-retorno tão interessante. Então, assim, quero trazer um pouco dessa minha percepção aqui para vocês, porque não foi diferente, essa percepção minha não foi diferente das percepções também das pessoas que eu convivo, dos meus pacientes, do meu grupo no Telegram, né? Todo mundo realmente no mês de abril teve bastante dificuldade com o mês de abril. Algumas pessoas fecham positivo, outras pessoas fecham negativo, né? A gente sabe que o mercado, ele é variável, então vão ter sim dias, né? Meses ruins ou meses que não vão ser tão bons. Então a gente precisa também ter um pouco desse controle, dessa noção, desse entendimento, né? E eu tô trazendo essa percepção do mês de abril porque eu acho que confortou muita gente. A gente né, o trader, eu falo que o trader ele é muito solitário. A gente opera muito só. E na maioria das vezes a gente fica achando que o problema é nosso, né? Que eu que estou errando. Poxa, o que eu estou fazendo? Que eu estou fazendo de errado, né? Que está fazendo com que eu não consiga performar. E às vezes não, às vezes o problema não é você, às vezes realmente o mercado está um pouco mais truncado, ele não está tão encaixado ao seu operacional, e isso faz com que você fique achando que o problema é você. E aí a gente começa, ó, eu falo, a gente fica com o chicotinho, ó, só chicoteando, só se martirizando, se colocando para baixo, como se o problema fosse só nós, né, somente nós. Então, essa foi a minha percepção do mês de abril. Espero do fundo do coração que, né, o mês de maio seja um mês um pouco mais tranquilo. E assim, gente, mesmo que o mercado também não volte, né, ele entre aí num ciclo que ele fique por um bom tempo mais truncado, mais difícil, é importante eu comentar com vocês que nada vem de graça, né? Se o mercado está difícil e o seu operacional ele não está encaixado, é muito importante a gente também tirar ali um tempo para estudar. Tipo, poxa, o que eu posso fazer, né? Quais são as melhorias que eu posso fazer no meu operacional, no meu olhar, para que eu consiga melhorar a minha performance para o próximo mês, né? Para os próximos dias. Eu falo próximo mês, não, mas os próximos dias. Então, estudo. E aí, nesse ponto, né, aproveitando agora, é o que eu vou trazer para vocês do estudo de caso de um paciente essa semana. Esse paciente, ele chegou para mim, né, no momento da terapia, e ele foi, acreditem, ele foi a primeira e única pessoa até hoje, eu já atendi mais de 200 pessoas, e ele foi a primeira pessoa que me fez a seguinte pergunta. Ele chegou e falou assim: Marília, qual é o perfil qual que é o perfil de um day trader? O que um day trader precisa ter de perfil como pessoa, né? Assim, de competências, habilidades que ele precisa ter para ele dar certo no mercado de day trade? Eu preciso saber disso, porque eu já estou no mercado. Aí ele foi falar um pouco da história dele, né? Eu já estou no mercado, vai fazer 3 anos, eu venho tentando, já tive meses positivos, mas também já tive meses negativos, e eu queria saber de você, da sua experiência de atendimento, qual que é o perfil, assim, um perfil ideal de um day trader. E eu achei a pergunta dele, assim, fantástica, porque dificilmente, né, as pessoas param
para fazer essa pergunta? Quem aí já fez essa pergunta? Me coloca aqui nos comentários. Você que veio para o mercado financeiro, principalmente parte de day trade, né? Você que chegou aqui para o mercado financeiro na parte do day trade, assim, você chegou em algum momento a pesquisar qual que era o perfil de um profissional que opera no mercado? Me fale aí, né? Eu quero saber aqui nos comentários. Depois eu vou voltar aqui ao que vocês estão falando, mas me respondam nos comentários quem pesquisou sobre o perfil de um day trader antes de começar a operar. Eu acho que agora eu peguei muitos de vocês aí. Inclusive, eu não pesquisei. Fale aí, Marília, conte você. Eu não pesquisei. Olha só. Entrei para o mercado sem pesquisar, sem saber desse perfil. Eu fui descobrir esse perfil depois, né? Com a minha habilidade, com a experiência que eu tenho em recrutamento e seleção. Olha só, confesso que nunca pesquisei. Olha o Jobson já aí, ó, contando o segredo dele. Olha o Matheus também, ó, eu nunca pesquisei. Putz, eu vou falar para vocês que a gente vai ter a maior parte das pessoas aqui falando que não pesquisaram. Eu falo por experiência de atendimento, de atendimento. Eu descobri esse perfil após esse período, olha só, né? Depois de ter entrado, então. Olha a Juliane falando, eu também não pesquisei. Olha o Fred. Na verdade, não que eu tenha pesquisado, mas já li artigos que mencionavam um perfil ideal para um day trade, olha só. Então, assim, algumas pessoas, né, pesquisaram, mas aí quando a gente fala da maioria, a maioria não pesquisa. Olha o Sidney, eu não pesquisei, mas percebi que muitos traders eram da área de tecnologia ou exatas, que também é o meu caso, sou de TI. Sidney, e se eu te falar que eu tinha a mesma ideia que você, e um dos motivos que até inclusive me limitou na época de entrar para o mercado era isso, porque eu achava que mercado financeiro estava ligado com conta, com número, e eu sou péssima em matemática, eu sou péssima em exatos, nunca reprovei, né? Mas eu nunca gostei, eu nunca tive facilidade. Então, uma das coisas que mais me limitou, né, nessa área ao entrar era o medo de não entender a matemática, achando que as coisas do mercado estavam ligadas à matemática. Né? E aí isso aí foi algo que eu tirei de mim depois que eu comecei a entender. Mas então vamos lá, esse raciocínio que o meu paciente me trouxe, né? Então a gente já viu aqui que de maneira geral a maioria aqui realmente não pesquisou. Uma das coisas que eu acho bonito no mercado, e eu falo isso para todo mundo, é que o mercado ele é muito heterogêneo, ele é muito democrático, né? O mercado, ele simplesmente não escolhe as pessoas pela cor, pela raça, pela cultura, pela condição financeira, né? Se é rico, se é pobre, o mercado financeiro ele não escolhe isso. Né? Se é um médico, se é uma pessoa com uma condição de trabalho inferior a um médico, por exemplo. Então, assim, o mercado financeiro ele é muito democrático, isso é lindo. Mas, em contrapartida, né, a gente precisa também olhar o lado da parte de personalidade, né, que aí é onde entra a psicologia, a parte da personalidade, qual é esse perfil. E aí, quando esse meu paciente fez essa pergunta, eu falei para ele, né, assim, o que a psicologia ela fala, né, sobre a vaga de emprego de um day trader, né? O day trader ele precisa das seguintes habilidades, né, e competências que a gente diz, que é a disciplina. Isso, ó, já tem gente aqui nos comentários comentando, falando sobre as habilidades. Me falem outra, aí, ó, vamos ver. Como é um bate-papo, vamos pelo bate-papo, né? O Leone já falou sobre a disciplina. A disciplina, gente, é essencial, tá? Porque o que é a disciplina? É a capacidade que você tem de cumprir com rotinas. Capacidade que você tem de ser organizado. Então, assim, uma pessoa que entra para o mercado financeiro, ela precisa entender que ela vai precisar seguir uma rotina, ela vai precisar ser mais organizada, ela vai naturalmente precisar ser uma pessoa mais constante, né? Um pouco mais constante ali na vida dela.
E aí, essa é uma das características, né, e das competências mais importantes que tem no mercado e que é uma das mais deficientes nos meus atendimentos. As pessoas vêm no consultório, né, pecar, né, falar para mim porque estão pecando na parte da disciplina. Ah, eu sei o que eu faço, eu entendo, eu consigo fazer a parte operacional, mas eu não consigo seguir o meu GR, né, eu não consigo seguir a risca, eu sigo por um tempo, de repente eu paro. Né? E quando a gente fala de uma pessoa disciplinada, a gente está falando de uma pessoa que ela já é acostumada a seguir rotina de uma forma natural na vida dela, né? E eu não digo, gente, tá? Vamos aqui que eu não estou falando de casos assim, casos extremos de pessoas que são aquelas, sabe vamos lá, aquelas positividades meio tóxicas, aquelas pessoas que, nossa, acorda 4 horas da manhã, vai, corre uma maratona e nisso tá aqui, ó, com o celular filmando tudo, né? Aí corre a maratona, volta para casa, toma um café da manhã delicioso, delicioso e super equilibrado, né? Ali uma fruta com um detox. Não sei. Gente, eu não tô falando desse tipo de disciplina, tá? Eu tô falando de uma disciplina básica, de uma disciplina de uma rotina básica de vida. A pessoa ela acordar nos mesmos horários, né? Ela tem uma tendência de acordar nos mesmos horários, dormir e acordar nos mesmos horários, se alimentar nos mesmos horários, realmente seguir ali um passo a passo, né? Ter o horário da alimentação, seguir uma rotina de alimentação, não necessariamente eu digo de dieta mesmo, mas rotinas, né? A pessoa que entra para o mercado financeiro, ela precisa e ela necessita de um cumprimento de rotina básico. E aí eu falei, tem um vídeo meu falando sobre a parte da disciplina e como que você pode desenvolver, né, essa parte da disciplina, essa característica e essa habilidade da disciplina como comportamento. Né? É mais fácil para algumas pessoas, para outras pessoas é um pouco mais difícil, mas eu gostaria que vocês entendessem que essa é uma habilidade que um day trader precisa ter, não tem como, tá? Agora a forma como as pessoas vão desenvolver essa habilidade, aí cada um desenvolve de uma forma, né? Eu falo assim, como que eu, Marília, consigo gerenciar melhor meus riscos, né? Assim, cumprir mais com a minha rotina de day trader. Eu, desde mais nova, né, para quem me conhece aqui, os meus seguidores, as pessoas que estão aqui que têm um pouquinho mais de contato comigo, sabem que desde quando eu sou criança, desde quando eu fui criança, dos meus 6 anos de idade até meus 16 anos, foram aí quase, até um pouco mais, mas assim, uma média de 10 anos, eu fui federada na natação. Eu fui atleta federada de natação. E eu tinha uma rotina pesadíssima de treino durante a semana toda. Eu lembro, né, isso é as imagens que a gente tem de criança, e isso é legal, assim, a gente ter imagens de criança, né, do que a gente fazia, como que era a minha vida, como que era a minha rotina, né, eu tinha rotina, meus pais me colocavam para fazer rotina, então, assim, eu lembro que eu treinava, né, na natação, na parte da manhã, eu acordava bem cedinho, ia para a natação treinar, voltava, ia para a escola. Quando eu voltava da escola à tarde, eu ainda ia para a natação de novo. Então, eu ia para a natação 2 vezes ao dia, de segunda a sexta. E eu seguia aquela rotina fervorosamente. Meu pai não me deixava, né, faltar ali. Fora que aí, vamos lembrando, né, tô aqui conversando com vocês e lembrando sobre isso. O meu pai não me deixava faltar aula. Quando eu ia para a escola, o meu pai ele não me deixava faltar aula. Eu às vezes falava assim, pai, tô passando mal, tô muito mal, tô com vontade de vomitar, tô com dor de barriga, qualquer coisa. Meu pai falava assim para mim, minha filha, vai para a escola, se você não ficar se sentindo bem, né, você pede para a professora me ligar que eu te busco. Mas você não vai faltar aula. Então, assim, eu só faltava aula na minha vida, em casa, lá com meus pais, em último caso, né? Assim, só se realmente eu não conseguisse sair da cama. Aí as pessoas falam, nossa, mas que grosseria, seu pai era super grosso. Eu falo, não, gente, hoje eu colho os frutos de ser uma pessoa mais disciplinada, de ser uma pessoa que consegue seguir rotinas. Então, assim, pode ser que para algumas pessoas seja um absurdo, mas para mim foi algo valioso para hoje, quando grande, né, como adulta. E eu faço e replico isso muito com meu filho. Lógico que
um pouco mais de sensibilidade, né? O meu filho, eu sou mãe, então assim, tá mais doentinho, não precisa ir. Mas ele já tentou uma vez desistir do futebol porque os coleguinhas dele queriam desistir do futebol, olha só. Não por uma questão de saúde, mas ele chegou para mim e falou: mamãe, eu não quero mais ir pro futebol. Meu filho, ele tem 7 anos de idade. Eu falei: mas por que você não quer? Ah, porque o fulano não quer mais ir, nem o ciclano, e aí eu vou ficar sozinho no futebol. Aí eu sentei com ele, eu falei: filho, a mamãe paga o futebol para você poder participar e fazer um esporte. Não é porque você tem os seus amiguinhos lá que você, né, não tem os seus amiguinhos lá que você não vai ir para o futebol. Você precisa ir, você precisa seguir uma rotina no seu dia, você precisa de um esporte, vai ser legal para você. No futuro você vai achar bom, e, enfim, conseguir convencê-lo. E hoje ele não falta um dia de futebol, né? Os amiguinhos podem não ir, mas ele vai lá. E ele não falta um dia de futebol. Então, assim, eu, Marília, sinto que também estou replicando isso para o meu filho. E lembrem-se do que eu falo muito aqui nas lives, né? Da nossa primeira infância é o que a gente tira todas as nossas crenças e as nossas bagagens para adultos. Então, precisamos construir crianças fortes, precisamos construir crianças disciplinadas para que no futuro esse adulto ele não tenha dificuldade com a disciplina. Então, comenta aqui comigo sobre eu quero relembrar aqui as coisas de criança. Quem que aqui o pai já era mais, o pai e a mãe, os tutores, tá? Pessoas em geral que criaram vocês, deixavam vocês mais soltos. Dia de semana podia sair para brincar e não necessariamente precisava fazer tarefa. Pessoas que vêm de uma característica, né, de uma criação um pouco mais permissiva nesse aspecto, elas tendem a pecar muito na disciplina. E por mais que elas tentem ser disciplinadas, elas sempre vão ter um pouco mais de dificuldade de manter aquelas rotinas, tá? Então fiquem alertas, ó. Qual que é a segunda? Adoro os comentários de vocês. O Jobs falando, habilidade essencial, digamos assim, com certeza, né? Questão da rotina. Ó, falar aqui, paciência também, né? Mas a paciência, ela é digamos que ela é uma característica, mas ela não é uma característica tão enraizada, né? Ela não é uma competência necessária, assim. A paciência é um perfil de personalidade. A competência que a gente consegue desenvolver, a paciência, você tem razão. Para esperar um trade, né, Nestor? Para a gente esperar um trade ali, o momento certo de entrada. Paciência também é uma boa habilidade para um day trader, né? Tem gente que acaba ficando muito inquieto, muito agitado e sai clicando aí sem nenhuma necessidade. Concordo. Resiliência, sim, Karina. Aí eu falo que a resiliência também é um perfil importante, porque é a capacidade de você entender esse processo. Entender que esse processo ele é sofrido. Ele é um processo que dói, que coloca a gente lá no fundo do poço. Quem é que nunca foi pro fundo do poço, né? Assim, eu digo que, lógico, tem pessoas que não foram. Eu fui. Eu fui uma dessas pessoas, né? Que cheguei no momento do day trade e falei, cara, isso aqui não é para mim, não. Mesmo sendo disciplinada, mesmo sendo paciente, né? Isso aqui não é para mim, não. E aí, a resiliência é você ter esse entendimento, né? De que você vai, sim, passar por momentos ruins, por períodos e ciclos ruins, mas você tem que ter a capacidade de se reconstruir ali naquela situação um pouco mais danosa, mais sofrida para você. Outra habilidade que eu falei para o meu paciente, né, da questão além da disciplina, vocês já me trouxeram mais alguma. O que mais que vocês têm para me dizer? Olha só, o Amantes da Velocidade, eu sempre tive uma rotina extremo. Aí esse extremo às vezes também pode te atrapalhar um pouquinho com excesso de cobrança, né? Quando a gente também é muito igual quando eu era, né, federada na época da natação, aquilo ali me fazia me cobrar demais, né? Assim, me gerava inclusive muita ansiedade por eu ter que cumprir com tantas coisas num dia só. Aí é onde eu acho que são os excessos.
A gente precisa tomar cuidado com isso, né? A gente precisa entender que a gente precisa ser disciplinado, mas a gente não necessariamente a gente precisa sofrer com aquilo ali. Tem que ser algo prazeroso, tem que ser algo que traga uma satisfação do que você esteja fazendo, tá? Se for satisfatório para você, que bom. Mas cuidado com os excessos, tá? Com os extremos. Agora, um outro estudo de caso. Agora a gente está aqui com 1h30, né? Eu não quero ficar também me estendendo muito na questão do estudo de caso, porque senão a gente não vai conseguir conversar muito com vocês. Mas olha só, eu quero ir aos comentários. Ó, a Juliane falando da criação dela, né? O meu pai, ele era faca na bota. Vixe Maria, eu imagino que seja bem de uma geração, né? Eu tô com 35 anos de idade, Juliana. Eu imagino que, não sei se você for ali mais contemporânea, era bem um pouquinho, né, dessa criação nossa mesmo, né? Da nossa geração. Não tinha isso de faltar aula ou de fugir de responsabilidade, olha só, exatamente, né? Olha só. A Anne ficava só o dia todo, fazia o que queria. Olha, Iane, então me diga aí, me responda se você tem dificuldade de seguir rotina, de cumprir, né, cumprir tarefas. A gente, é legal, eu falo que na terapia, quando a gente pega para olhar no passado, quando eu puxo vocês para crianças, né, como que você era criancinha? Pessoas às vezes falam assim, eu não lembro, Mari, né, isso daí também pode, inclusive, aparecer aqui em pensamento para vocês, eu não me lembro, não tenho muita lembrança de como eu era criança. Mas aí como que a gente faz com pacientes nesse caso, né, que eles não conseguem se identificar como eram crianças? Eu sempre peço assim, pergunta para algum amigo seu, pergunta para uma pessoa mais próxima, para um primo, ou um tio, ou uma tia, seu pai. Pai, como é que eu era quando eu tinha 6 anos de idade em relação à tarefa? Eu gostava de fazer tarefa, eu sentava, eu era uma criança que sentava para comer, né? O Lucas, o meu filho, ele fica andando pela casa enquanto ele come. É uma luta conseguir fazer ele sentar para ele comer. Então, assim, comecem a perguntar para as pessoas mais próximas de vocês, porque realmente tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de lembrar como que elas eram. E aí, essa dificuldade de também lembrar como que é a dificuldade que você tem hoje de se perceber também, de saber, né, quem é você no mercado, qual que é o meu perfil no mercado. Então, tem muito disso, tá? Se algum de vocês aí não lembrar como que vocês eram como infância, pergunta, vamos investigar, é importante investigar. Outra habilidade, né, e outra competência necessária, a gente também vem a constância, né? A gente precisa entender a constância. O que é constância? Constância não é seguir rotina. Constância é você fazer sempre a mesma coisa o tempo todo, né? A seguir a rotina é você seguir horários, Agora, a constância é você ter a capacidade de fazer sempre a mesma coisa do mesmo jeito. E aí a constância também é uma característica e uma necessidade básica para um day trader, porque a gente tem gerenciamento de risco, gente. A gente tem ali as nossas regras, e se a gente não segue aquelas regras de uma forma, né, à risca, com certeza no momento em que você falhar, você vai falhar muito feio. No momento em que você sentir uma emoção, você vai sentir muito feio. Aí eu quero também trazer aqui o que foi me acontecendo durante essa semana. Eu participo, né, também tem a sala do Dalto, tem uma outra sala que eu participo também. Nessa outra sala, um rapaz chegou pra gente e falou assim, no áudio, ele estava no áudio, ele falou assim, quando eu levo um loss, beleza, pra mim, tá dentro do meu operacional, dentro do que eu me propus a fazer, bola pra frente, eu vou pra outro trade, eu não fico irritada, eu não fico com raiva, eu não fico com nenhuma emoção, não. Ele falou isso lá no áudio, eu ouvi, aí eu tive que falar, né? Aí eu falei assim, olha, eu vou te falar que quando eu levo um loss, quando eu levo um stop, eu fico irritadíssima. E eu fico brava mesmo. Tem hora que eu fico frustrada, decepcionada, né? Angustiada, olha o tanto de emoção. Eu falei, eu fico, sabe por quê, gente? Porque não tem como a gente não sentir emoções.
Eu falo muito também para as pessoas no Instagram, no consultório. A gente não foge das emoções, a gente não consegue controlar a emoção. Simplesmente a gente vivencia e sente essas emoções, elas simplesmente aparecem. Então, no momento em que você vivencia um trade, né, que não está sendo satisfatório para você, dependendo daquele, né, do resultado daquele trade, você vai gerar emoção de uma forma inconsciente, e é natural todo mundo sentir emoção. Não existe isso, você fala assim, eu fico tranquilo, bola para frente. Tem gente que vai sim, né, ficar um pouco mais incomodado com aquele stop, né, preocupado. Então, assim, acho também que é muito válido colocar isso aqui para vocês, né? Emoção a gente não controla, emoção simplesmente a gente sente. E o importante disso é a gente justamente saber entender qual que é a emoção que a gente está sentindo e lidar melhor com ela. E aí vem a terceira habilidade de um trader, né? A inteligência emocional. Não é o controle das emoções, é a inteligência emocional, é a capacidade que a pessoa tem de perceber as emoções dela e dali saber reagir de uma forma mais inteligente, né? Eu falei inclusive aqui numa das lives sobre o dia de fúria. A pessoa entendeu o termômetro dela, né? A regulação emocional dela. Nossa, eu com raiva nível 10, o que eu sou capaz de fazer? Então, a partir dali, eu estou sentindo a emoção, né? Eu estou percebendo essa emoção aqui no meu corpo. No momento em que eu levo um stop, se eu já estou numa emoção nível 10, opa, eu já preciso, né, ficar alerta, eu já preciso levantar dessa tela, eu já preciso sair daqui. Aí tem gente que fala assim, mas me dá um ciricutico que eu não consigo sair da tela. Eu fico ali sentada e eu não consigo sair. Mas aí eu falo, pessoas que não conseguem sair da tela são pessoas que não treinam sair da tela. São pessoas que no momento do dia a dia, em que eles estão calmos, tranquilos e relaxados, em que eles precisam levantar e sair da tela com frequência, né, a cada clique que seja, eu sempre sugiro, a cada clicada, levanta e sai da tela. Faça sempre isso. Por quê? Porque no momento em que você entra num dia de fúria, no nível de raiva número 10, você já sabe, você já está treinado, você já está com a constância de sair da tela, de fazer aquilo ali, você já está habituado em tomar aquele comportamento, né? Então, é uma outra jogada, é uma outra habilidade, uma outra competência que um day trader precisa ter. Então, eu trouxe aqui para vocês, além do que vocês me trouxeram, a questão da disciplina, da inteligência emocional, né? E aí falaram paciência, resiliência e constância. Então, assim, pessoas que têm dificuldade com tudo isso aqui, precisa trabalhar muito a parte emocional e a parte comportamental, né? E aí, assim, estamos os psicólogos, né? A gente... Outro ponto legal de comentar aqui com vocês que eu vivenciei essa semana é porque hoje em dia a gente vê muita gente falando sobre, né, as emoções do mercado financeiro, vem que eu te ajudo, e a gente sabe, gente, que lidar com emoções não é simplesmente você só saber o que você está sentindo, né? A gente sabe que lidar com emoções é a gente olhar para o passado, é a gente vivenciar, revivenciar, né, ou reviver coisas que você passou enquanto criança, né, enquanto jovem. E tudo isso a gente só precisa mesmo assim, a gente precisa ter profissionais e pessoas capacitadas para poder nos ajudar nesse aspecto. Então, assim, um outro ponto que eu trago aqui de bate-papo para vocês hoje é: cuidem da saúde de vocês com pessoas que realmente são capazes e capacitadas para ajudar vocês nesses aspectos emocionais, tá? Que seja para a vida, que seja para o mercado financeiro. Tenham esse cuidado em não ficar colocando a saúde mental de vocês na mão de qualquer pessoa, tá? Fica aí também um alertazinho. Vamos aqui aos comentários para eu ir para o meu segundo estudo de caso aqui, o segundo comentário que me fizeram lá foi na sala também e que eu quero trazer para vocês como reflexão. Vamos ver o stop técnico, na pior das hipóteses, exatamente, olha o Jobson aqui, o Jobson já fez o resumo das principais habilidades, então
olha isso, né? Você é uma pessoa disciplinada, você tem a capacidade de gerir bem as suas emoções, você é paciente, você tem persistência e resiliência, você tem constância nas atividades que você faz no seu dia a dia. Então, se você me respondeu sim, para pelo menos 3 ou mais, né, habilidades dessa, você pode ter certeza que você vai ser uma pessoa com mais chances de dar certo no mercado financeiro do que as que não tem, tá? Exatamente, olha só, a UG, né? Sem as pseudociências. Quando eu falo de pseudociência, o que é a pseudociência? São ciências que são falsas ciências que não... pessoas que falam, eu tenho formação em tal coisa. Aqui, internet é aquela coisa, né, gente? É uma terra sem lei. A gente não sabe exatamente se a pessoa ela tem aquela formação mesmo, a gente não vê, a gente não consegue ver um diploma, a gente não consegue saber dessas coisas. Então, a inteligência, quando eu falo de colocar... Inteligência, não. Colocar a nossa saúde mental na mão de qualquer pessoa está justamente ligado a isso. A gente precisa também tomar muito cuidado com essas pseudociências, com essas falsas ciências. Não existe comprovação científica, não tem por que vocês ficarem investindo o dinheiro de vocês, investindo o tempo de vocês com pessoas, né, profissionais como esses, que eu digo que nem profissionais deveriam ser, né? Então, olha só. O Sidney fez aqui uma reflexão sobre ele como infância, olha só. Sempre fiz o que eu queria. Meus pais nunca foram rígidos comigo, então demorei um pouco para ter responsabilidades. Aprendi errando a ser disciplinado, olha só. Aí foi um ótimo exemplo, né, de uma criança que acabou não tendo, né, imposição de limites, e aí como um adulto sofreu aí um pouquinho, né, Sidney, para aprender a criar aí um pouco mais de disciplina e de rotina na vida, né? Então, muito legal. Paulo, André, Nélio, sejam bem-vindos. Hoje a gente está aqui batendo papo, tá? Eu tô batendo papo com vocês, como eu adoro fazer, né? E eu estou trazendo também alguns estudos de caso que eu tive durante essa semana, alguns insights, algumas reflexões que eu quero compartilhar com vocês aqui para vocês começarem a refletir. Eu gosto desse bate-papo, às vezes vocês também trazerem, né, aqui para mim as vivências de vocês. Falei um pouco do mês de abril, o que eu tive de percepção. Então tá um bate-papo aqui, tá? Eu estou ouvindo, lendo vocês aqui no comentário e respondendo. Mas agora eu vou para um outro insight que eu tive, né? Um outro acontecimento que teve essa semana comigo que me chamou atenção também, e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Eu estava na sala, né? Hoje nessa outra sala que eu também participo, além da do Dalton. E uma pessoa conversando, assim, a gente falando sobre as limitações, né? Por exemplo, para ser um bom trader, né? Um bom day trader, a gente precisa de tais características. E falando um pouco sobre isso, e surgiu uma pergunta de um rapaz que ele chegou e falou assim: Mari, como que eu consigo identificar se eu me conheço bem no mercado, se eu tenho um autoconhecimento em relação ao mercado, ou se eu tenho limitações em relação ao mercado? Como que eu consigo entender qual que é a diferença, né, de autoconhecimento né, no mercado e limitação, né, que se eu me limito no mercado? Vocês conseguiram entender a pergunta dele? A gente estava falando de psicologia mesmo, psicologia do trade. Comentando sobre operações, porque aqui nessa entrada eu não pego. A gente estava falando de operações, e essa pessoa ela me fez essa pergunta: como que eu consigo identificar se eu estou me sabotando, né, na questão dos limites, né, que eu me coloco? Por exemplo, eu não carrego um trade por muito tempo, eu não consigo ficar muito tempo dentro de uma operação, ou eu protejo muito rápido as minhas operações. Como que eu consigo identificar pela psicologia, né, o que é autoconhecimento e o que é sabotagem? A pergunta dele foi muito legal, porque aí eu comecei a refletir, né, como que as pessoas podem identificar
o que assim, se eles estão se sabotando no mercado por uma limitação deles mesmo, porque são mais medrosos, porque são mais ousados, né, mais arrojados no mercado, ou se são mais inseguros, ou se na verdade é um autoconhecimento. Porque vou dar um exemplo, né? Um exemplo meu. Eu gosto de me trazer como exemplo. Eu, Marília, sou uma pessoa que eu fico, assim, que em questão de autoconhecimento, eu sou de um operacional que eu carrego trades mais longos, né? Eu aprendi a carregar trades mais longos. Mas eu, Marília, não consigo carregar trades muito longos. Eu já fiz trades longos, né? Já consegui fazer trades longos, mas são trades de respostas mais rápidas, quando o mercado ele só vai, né? Igual ele tá fazendo agora, mas um pouco mais devagar. Não no 2.0, no 1.0. Então, eu sou de um operacional em que a gente aprende a carregar trades longos. Mas com o tempo, com o meu tempo dentro daquele operacional, eu comecei a, digamos que, adequar aquele operacional para mim, para o meu jeito. E para mim, aquela quantidade de pontos me gerava uma ansiedade enorme, uma necessidade de querer sair, eu ficava agoniada. A gente fala muito também da reação, né, do corpo, o coração acelera, você fica com o coração na boca. Eu sinto isso também, do mesmo jeito que vocês, né? Eu ficava, ai Jesus do céu, eu preciso sair desse trade, e o trade, né, a gente fica ali naquela agonia, ai meu Deus, vai voltar tudo de novo na minha cara, vai me tirar no zero. Aquilo ali me gerava muita ansiedade. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu não preciso pegar 700, 800 pontos todo dia, né, em um único trade, que era, né, a ideia principal do meu operacional. Falei, eu vou começar a pegar, tentar buscar ali 350 pontos no único trade, e para mim tá ótimo, tá tranquilo, né? Eu fico bem desse jeito. Então, Marília, eu me limitei. Eu não faço hoje mais questão de ficar carregando o trade muito longo. Eu prefiro pegar o que eu fico confortável, né, o que eu fico bem, e sair. E isso não me gera nenhum incômodo. E aí eu falei isso para esse rapaz que me fez essa pergunta. Eu falei, você sabe a diferença de quando você está se sabotando e de quando você realmente se conhece? A diferença é o conforto. A diferença é quando você faz alguma coisa no mercado, você faz alguma operação em que você depois, no final, você fica confortável. Você pode até sentir uma emoção ruim pelo resultado, né, do trade, mas você fica confortável pelo que você fez. Agora, se você está se sabotando no sentido de você, às vezes, se limitar, você começa a ficar muito desconfortável, você começa a ficar muito inquieto, você começa a gerar muita emoção ruim daquilo ali. Tipo, nossa, eu deveria ter carregado até 800 pontos. Eu saí com 100, deveria ter pegado pelo menos 400. Então, no momento em que você começa a gerar desconforto do que você está fazendo, é um sinal de que você ainda não se conhece o suficiente naquele operacional. É sinal de que você não se conhece o suficiente também no mercado financeiro. Porque eu comento muito também, né? Falo muito da minha história. Eu só comecei a fazer dinheiro, a ter bons resultados no mercado financeiro, quando eu realmente comecei a ficar confortável com as coisas que eu fazia. Até então eu ficava sempre assim, ai meu Deus, será que é? Será que não é? Sabe quando eu acho que eu tô falando aqui, tem um monte de gente se identificando. Quem, inclusive, estiver se identificando, vamos bater o papo aí, façam os comentários. Então, eu só comecei a ficar mais assertiva no mercado quando eu realmente comecei a perceber que eu estava confortável. Eu saía de um trade com 300, ele andava 700, 1000, eu estava super bem e feliz porque eu tinha conseguido aquilo ali. Né? Então, eu pegava um stopzinho mais baratinho, levava ali um stop, eu estava super tranquilo e satisfeito porque aquele stop estava baratinho para mim. Né? Então, assim, eu fui cada vez mais me sentindo confortável. E isso é um ensinamento que eu quero trazer aqui para vocês, né? Não importa com quem você vai aprender a operar, né? Seja aqui com o Dalton, inclusive um excelente professor e analista, né, financeiro, mas não importa com quem você vai aprender a operar, né? Não importa com qual mentor. A importância que eu trago dessa reflexão para vocês é que vocês façam do jeito que ficar mais confortável para vocês.
Não busquem ficar copiando e colando o tempo todo. Ah, ele faz assim, eu preciso fazer exatamente desse jeito. Porque se você fica nessa de copiar e colar, de querer ficar o tempo todo fazendo igual, você vai constantemente ficar desconfortável no mercado, no trade, em tudo que você estiver fazendo ali. Às vezes a sua análise, até mesmo com um gráfico parado no momento de analisar uma operação ali, você vai sentir desconforto, porque não existe copia e cola no mercado. Não existe a gente querer fazer tudo igual. E enquanto a gente fica nesse de querer fazer tudo igual e não adapta para o nosso jeito, a gente sofre com isso. Então, esse também é um outro ensinamento que eu quero trazer para vocês, que foi um insight que eu tive, né, de um bate-papo também com uma pessoa que essa pergunta foi muito boa, né, como saber identificar, né, se eu estou me sabotando ou se eu estou com um autoconhecimento muito bom de mim. Então, é isso, a resposta é conforto. Se você está confortável fazendo o que você faz, você está no caminho certo e tenha somente um pouquinho de resiliência e paciência para aguentar esse processo, que com o tempo, digamos que essa chave ela vai virando, tá? Olha só, vamos olhar os comentários aqui. O Marcelo falando, ó, ele chama Marcelo, tá, gente? Tô assim também, deu uma graninha, já coloco no bolso. Então pronto, eu acho que assim, a gente não tem que ficar se comparando com as pessoas ou querendo ficar copiando e colando, porque isso faz muito mal, né, Marcelo? Eu acho que, e se você falar, se deu uma graninha, depende da quantidade, né, como você tá comentando. Eu tenho uma meta, eu tenho uma proposta ali que eu preciso seguir. Mas se para mim passou daquilo ali, o mercado deu mais do que aquilo, para mim tá 100%, eu não fico com aquela sensação de, nossa, eu podia ter pegado 1000 pontos. Não, para mim tá ótimo, peguei meus 300, meus 400 pontinhos, tô satisfeitíssima, tá? Então, pense um pouquinho sobre isso. Se você sai e coloca no bolso, mas está satisfeito, isso é autoconhecimento, tá? Isso não é sabotagem. Que mais, O Oscar falando, a parte mais difícil é encaixar o risco-retorno com essa ansiedade de zerar. Se não volta no problema de ganhar de carrinho de mão e perder ganha de balde, ganha de colher e perde de balde, né? Mas aí, Oscar, o que eu preciso que você entenda um pouco, né? São perfis de operadores também, né? São perfis de trader. Eu atendo pacientes que eles optam por proteger todas as operações deles. Aí você chega para mim e fala assim, então essa pessoa ela não deveria estar no mercado porque ela não sabe perder. Não, essa pessoa, às vezes ela entrou para o mercado, ela já perdeu tanto, e ela fica confortável em proteger o trade dela todas as vezes que ela entra. E aí eu digo assim, o que eu faço com esse paciente? A gente sempre trabalha, tentar, às vezes, não ficar protegendo. Mas, vamos voltar à palavrinha que eu trouxe para vocês, conforto. Você está confortável protegendo as suas operações? Tô. Você fica depois indignadíssimo quando o mercado vai lá, te tira na sua proteção e vai embora? Não sinto nenhum incômodo. Na maioria das vezes que ele me tira na proteção e ele pega o mesmo sentido, eu vou e bato de novo e entro de novo, eu não tenho problema de entrar. Então, entende, Oscar, que aqui tem uma diferença muito grande de quem às vezes protege simplesmente pelo medo de proteger e de que está ali realmente se sabotando, e de quem protege porque realmente já está em paz e confortável de fazer aquilo ali. Então não existe certo e errado no mercado. É muito importante a gente entender isso, né? Não existe o que é certo e errado, existe o que fica mais confortável para você fazer. O importante é a conta fechar. O importante no final é essa conta dar certo, entendeu? Então, repense um pouco, né? Se você ainda se sente desconfortável, realmente é porque talvez você ainda assim, você ainda fica muito ansioso e isso está te gerando, né, um comportamento sabotador. É diferente mesmo do meu paciente que fica super de boa se ele protege, né, uma operação. Então, vamos para aqui, os amantes da velocidade. Eu já voltei para o início várias vezes e digo que está com resultado ruim, volte para o começo. Exatamente.
né? Não está dando resultado? Volta. Reveja seus erros, vá olhar o mercado, vá avaliar que ciclo de mercado é esse que você está vivenciando, porque as pessoas também têm um grande questão aqui, né, de falar assim, porque ano passado eu já fiz dinheiro demais, esse ano eu não sei o que está acontecendo, que eu não estou mais fazendo dinheiro. Aí eu falo para essa pessoa, ano passado o mercado era de um jeito, ano passado você tinha um conhecimento, hoje o mercado é de outro jeito e hoje você tem um conhecimento diferente. Então não tem como, gente, a gente querer ficar fazendo as mesmas coisas para o resto da vida, tá? O mercado ele é cíclico, ele é líquido, ele vai mudar o tempo todo e a gente precisa mudar junto com ele. A gente precisa ir se adaptando a ele. E aí eu falo para vocês, não existe um único operacional que a pessoa chegue para você e fale assim, qualquer mentor, tá? Existe sim metodologias que conseguem se adequar a esse fluxo e esses ciclos de mercados alternados, né? Mas impossível você não ter que rever o que você está fazendo no mercado. Se você fazia de um jeito no mês passado, esse mês você vai precisar rever para você se reposicionar, né, no mercado de uma nova forma. Porque às vezes o seu GR era de um jeito no mês passado e hoje o seu GR ele já vai precisar ser revisitado e readequado. Então, é sempre isso mesmo, você falou a verdade. Se não tá dando certo, volta pro começo, né? Muito legal. Oi, Alexandre Esprada, seja bem-vindo. Olha só, o Fred falando, Marília, me coloquei certos limites e a partir daí meu desempenho no mercado melhorou muito. Olha, isso aí é o que eu espero de vocês. Tá? Espero muito essa percepção de vocês, de não copiar e colar. Coloquem os seus limites, coloquem o que vocês são capazes de aceitar e de aguentar aqui nesse mercado. Porque, day trade, gente, não é fácil não, é pauleira, tá? Eu falo por mim, eu sou psicóloga, eu sou day trader e eu tenho dificuldade no day trade também. Tanto quanto vocês, né? Não trago a ilusão de que day trade é fácil, é muito difícil, é possível. Mas é muito difícil, e aí muito legal isso, Fred. Eu, Marília, também fui fazendo isso, me colocando limites para entender que eu não poderia ultrapassar isso, porque para mim ia ficar desconfortável, para mim ia ficar ruim, não ia dar certo, né? Eu ia sair do meu gerenciamento de risco, eu ia sair do que eu me propunha a fazer. Inclusive, aí é outro insight, vocês vão falando e eu vou lembrando. Eu conversei com um rapaz que eu troco muita ideia também de mercado, e aí ele falou assim para mim, Marília, final de mês eu reduzo a minha mão. A última semana é para pagar meus DARFs. Eu junto o que eu ganho ali na semana para ajudar a pagar meus DARFs. Eu reduzo muito a minha mão no final do mês. Aí vai vir gente aqui, mas não tem que fazer isso porque todo dia é dia. Eu tô aqui imitando a pessoa, o crítico de plantão. E aí não pode fazer porque se ele é um trader ele tem que operar sempre do mesmo jeito. Aí eu falo, gente, conforto, não existe certo e errado. Então, sempre entrar, esse tipo de crítica é entrar no ouvido e sair no outro. Se ele faz isso e dá certo, que ele continue fazendo, né? Porque para ele dá certo e tá tudo certo. A gente não pode ficar querendo fazer igual a forma como todo mundo faz, né? Então, muito legal o seu depoimento, viu, Fred? Eu acho aí muito legal. Isso, olha só. O Jobson falando, adaptabilidade, com certeza, né? A gente se adequar e se adaptar da forma que fique muito confortável pra gente, né? Ser uma pessoa dinâmica. Exatamente, né, Leone? Eu acho legal. Vamos lá, Naane, acho que não tem coisa pior para um iniciante, que é o meu caso, do que a operação dar 400 pontos e voltar e te estopar. Já aconteceu comigo, quase chuto a parede. Mas aí, quando a gente fala do iniciante, lembra lá, Anne, da live que eu falo sobre o medo, né? O iniciante, ele precisa estudar muito. Ele precisa estudar muito, gente, para a gente ter sucesso. Sucesso que eu falo assim, bons resultados no mercado, a gente precisa ter muito tempo de estudo, muito tempo de tela. Ninguém chega onde chega no mercado financeiro sem muita dedicação. E eu não estou falando aqui que você não está dedicado, mas é sempre aquela coisa, se você acha que você já se dedicou o suficiente, dobre essa meta e se dedique mais
2 vezes mais. Porque foi o que eu fiz, né? Eu achava que eu sempre fui muito estudiosa e eu achava, Anne, que eu seria capaz, né? Tipo, mais fácil aquela coisa, nossa, isso aqui eu acho que eu dou conta, eu vou estudar. E eu estudava. E quanto mais eu estudava, mais eu percebia que eu precisava estudar mais. É aquela coisa que não cessa. Como eu acabei de falar para vocês aqui, né? O mercado do mês passado não é o mercado desse mês e você precisa ir se adaptando, se adequando ao que o mercado vem fazendo. Por mais que você tenha um operacional bem estruturado, um GR bem estruturado, você vai precisar sempre se revisitar. Então, se você acha, né, assim, já andou 400 pontos, me estopou, faz parte, isso faz parte. E aí, a partir daí, você vai descobrir o seu jeito de fazer. Mercado andou 400, o meu habitual é o quê? 200 pontos? Protege nos 200. E deixa rolar o resto, né? Uma proteção técnica ali próximo dos 200 pontos. Deixa rolar o resto, porque isso aí não vai te gerar frustração, isso daí não vai te gerar necessidade de sair chutando a parede, entendeu? Então, e outro, o mercado anda 400 pontos para voltar ainda te estopar, aí vem aquele paciente que fica super confortável em proteger, porque pelo menos não levou um stop, né? O mercado andou, mas não, ele fica confortável de deixar a proteção ali. Então, é tudo, cada um descobrir a sua forma de fazer. É muito bacana também, mas você trazer aqui a sua experiência. Pessoal, já deu o nosso horário, olha só. O tanto que o bate-papo é gostoso, né? O bate-papo é gostoso porque eu sei que vocês têm muita coisa para bater papo aqui comigo. E eu adoro bater um papo. Não vou negar. Mas hoje já deu o nosso horário, né? Deixa eu olhar aqui. Vamos só mais um comentário aqui do Oscar. Hoje em dia consigo me sentir mais confortável depois de muita luta e adaptação, mas pontuei no comentário por acreditar ser uma dificuldade de muitos. Com certeza como eu acabei, né, de citar, e por esse motivo eu quis trazer essa reflexão para vocês, né, de se adaptar, de se entender, de se conhecer no mercado. Mas então, pessoal, é isso, né? Assim, hoje eu espero que essa live de bate-papo tenha sido construtiva para vocês, assim, num momento de reflexão mesmo, né? Vamos refletir sobre como a gente vem conduzindo cada vez mais aqui os nossos passos no mercado financeiro, né? Eu digo sempre assim, quem está no nível iniciante, ter esse cuidado de se manter firme no gerenciamento de risco, controlando as perdas, isso daí é o principal. Então, enquanto eu aprendo, enquanto eu estudo, não deixa eu ficar aqui jogando dinheiro fora, perdendo dinheiro. Eu, Marília, né, muitas das pessoas que entram no mercado entram e perdem dinheiro. Eu entrei e eu fui uma dessas pessoas, né? Eu fui e eu joguei dinheiro e eu falo que assim, eu aprendi pela dor. E hoje eu venho com a minha experiência de atendimento clínico mesmo, como psicólogo, e da minha experiência como trader mesmo, que a gente não precisa aprender pela dor, a gente pode aprender com alguém que está aqui, segurando na nossa mão, né? E eu hoje me coloco nesse papel de querer segurar na mão de vocês e mostrar para vocês um caminho menos dolorido para o mercado financeiro, né? Principalmente para o day trade. Então, espero que essa live tenha feito algum sentido para vocês de alguma forma, né? Espero que vocês reflitam sobre isso que eu trouxe aqui para vocês. Agradeço a presença de todos vocês. Exatamente, né, Leone? Vamos aprender pelo amor. Exato. Então eu agradeço, obrigada. Foi ótimo mesmo. Eu encontro vocês semana que vem. Talvez vai acontecer aí uma alteraçãozinha de horário, de dias do meu contato com vocês, mas isso eu vou deixando vocês também informados, tá bom? Agradeço mesmo todos os comentários e a participação de todos, eu fico sempre muito feliz de poder estar aqui. Tenha uma boa sexta-feira, bom feriado do Dia dos Trabalhadores, nós merecemos, vamos descansar, tá? Aproveitem. E é isso. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Até mais.